os aracnídeos. Começou agora? Então, o exoesqueleto, né, que é o esqueleto externo, que permite com que ele tenha uma proteção externa maior, aguente cair de uma altura muito grande, aguenta intempéries maiores da natureza, por esse exoesqueleto que faz essa proteção ali dos seus órgãos, das suas estruturas fisiológicas, tá? Outra característica importante são asas funcionais. A grande maioria dos insetos, não são todos, a grande maioria possuem asas. Então, isso possibilita que eles voem para achar a cópula, né? É uma locomoção, né? É muito fácil para eles ter esse meio de locomoção, essas asas funcionais. Outra razão de sucesso é o tamanho. Então, os insetos eles têm um tamanho muito pequeno, podem se esconder em vários locais, né? Tem a facilidade ali de se esconder, de se proteger em vários locais diferentes por ter esse tamanho muito pequeno. Outra característica muito importante, que a gente vai estudar bem mais a fundo depois, ter uma aula só sobre isso, é a metamorfose, tá? Então, a maioria dos insetos passa por diferentes estágios de desenvolvimento, né? Ovo, larva, pupa e adulto, ou ovo, ninfa e adulto. Aqui a gente tem a foto, quem já viu o filme Vida de Inseto, para fazer essa disciplina interessante lá no meio dela, se assistir esse filme, para quem gosta de animação, desenho, eu gosto. E aqui a imagem, né, da lagarta, do Vida de Inseto, ela passa todo, né, o filme, assim, né, na fase imatura dela, que a gente chama de fase imatura ou jovem, que é a lagarta, e aí no finalzinho do filme, né, ela vira uma borboleta, só que a asinha dela fica curtinha, e ela é muito gordinha, e ela não se desenvolve, né, completamente ali, mas fica feliz com a asa dela. Então, você vê, eles passam por diferentes estádios, tá? Então, como praga agrícola, né, vamos dar um exemplo, a gente tem o ovo. Aí tem a lagarta, por exemplo, que come a folha de milho. Aí vai virar uma pupa e depois uma mariposa que vai voar para outros locais. E mariposas ou borboletas normalmente se alimentam de coisas diferentes, né, do que a fase jovem. Então, o que acontece? Isso dá oportunidade de alimentos diferentes, né? Lá em ecologia vocês estudam os diferentes nichos. Então, a fase jovem de uma lagarta, ela vive em um nicho, enquanto o adulto ele vive em outro nicho e se alimenta de outras coisas, tá? Então, tem uma diversidade de alimentação, igual a mosca doméstica, por exemplo, né? A larva está lá no lixo, se alimentando daquele resto, enquanto a mosca já está voando dentro da casa, né? Indo em outro nicho. Então, isso aí facilita a sobrevivência dessas espécimes, que têm alimentações diferentes, distintas, em diferentes épocas. Além disso, o que acontece? A fase de pupa, que é a transformação, né, da fase jovem para o adulto, ele pode entrar em diapausa. Se as condições, diapausa é o quê? Retardar o metabolismo, se as condições ambientais não forem adequadas. Isso é muito comum da gente ver na nossa área urbana com relação ao mosquito da dengue, né? Então, ele deposita os ovos ali na água parada, não é? Aí, o que acontece? Se, de repente, seca a água, hoje esse ovo, ele tem a capacidade de ficar ali e aguardando uma condição adequada, por exemplo, uma chuva, ele fica muito tempo ali, tá? Com o desenvolvimento retardado, o desenvolvimento embrionário retardado, até ter água. Quando chove, cai gotícula de água, ele volta o seu desenvolvimento. Então, isso é diapausa que a gente chama. E o mosquito também passa pela fase de pupa. E isso pode ocorrer na fase de pupa também, né? Então, ali tá a larva se alimentando ali na água. Aí, o que acontece? Na fase de pupa, ele entra em diapausa caso as condições ambientais não sejam adequadas. Então, essa metamorfose permite que esses insetos também tenham esses escapes para a sobrevivência. Entenderam isso? Espero que sim, gente. Eu não sei. Bom, número de espécies. Tem um número de espécies muito diversificado, tá? Esse número de espécies diversificado, ele está muito associado ao ciclo do desenvolvimento desses insetos. O ciclo do inseto é muito curto. Por exemplo, nós, para passar uma geração para outra, né?
vai muitos anos, né? Aí de uma geração para outra, né? Então nós somos jovens, né? Até determinada idade, até os 50 anos hoje a gente é jovem, né? Então, para nós, o ciclo de desenvolvimento é mais longo. Para os insetos, o ciclo é muito curto. A maioria das pragas agrícolas, são um exemplo mais geral, tem aí uma média de ciclo de desenvolvimento de 25 a 30 dias, tá? Claro que isso é bem específico, mas é curto o ciclo. Então, ele de jovem, de ovo, até adulto, até morrer, o ciclo é 30 dias. Então, isso possibilita, né, um rápido desenvolvimento, uh, o que possibilita também uma adaptação rápida. Então, assim, por exemplo, quando a gente usa um produto químico, né? Se um inseto, no meio de 1000, um sobreviver porque ele já nasceu resistente àquele produto, aí os descendentes dele, em 30 dias, né, em 6 meses, os seus descendentes já serão resistentes àquele produto. Então, esse ciclo de desenvolvimento curto é o que possibilita também o número de espécies ser grande, porque também, com o passar do tempo, começa a acontecer cruzamentos entre espécies diferentes de insetos, mas que são próximos, né? E esses cruzamentos, no início, originam híbridos, mas depois podem originar indivíduos de uma nova espécie, com o tempo. O que tem ocorrido hoje, o cruzamento de duas pragas importantes agrícolas, né? Que é a Helicoverpa zea, e é o nome da espécie, Helicoverpa zea, que é a lagarta do milho, juntamente com a Helicoverpa armígera. Chegou no Brasil, agora não lembro quando chegou no Brasil, 2013, 2013, e aí elas estão cruzando e gerando híbridos, tá? Mas pode já estar ocorrendo o surgimento em breve de uma nova espécie devido ao cruzamento dessas duas espécies de inseto. Tá? Então, esse ciclo com o número de espécies é bem associado. Vocês entenderam? Isso aqui é uma questão que cai na prova, essas perguntinhas dessas razões, para vocês explicarem isso. Esquece que tem prova oral, gente. Presta atenção. Todo mundo acordado? Estavam tendo aula de que antes? Ah, eu tava tendo aula de plantas daninhas. Ah, sim. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu achei que era com o André a aula mais cedo. Não, foi com o Cielo. Beleza. Então vamos lá. Mas sim, entendeu? Eu entendi, né? Não sei os outros. Então tá bom, manda um sim, um ok aí, que a gente fica sem saber. Tá indo muito rápido, minha voz, porque às vezes a gente não sabe, tá indo Tá tranquilo? tranquilo. Então vamos embora. Ó, então aqui a razão de sucesso, a metamorfose, ó, gente. A gente vai estudar bem mais, vai ter uma aula específica sobre isso. Então aqui a gente tem dois desenvolvimentos que são mostrados nessas imagens, ó. O desenvolvimento de ovo, larva, pupa e adulto, aqui no caso da joaninha. A joaninha é de que ordem, hein? A gente viu a aula passada. Lembra? Espero que vocês lembrem. Se não lembra, vai treinando aí já. Ó, e da Lepidóptera, que são as borboletas e mariposas, ovo, larva, pupa e adulto. Esse é um desenvolvimento que a gente chama de completo, tá? A gente vai ver mais sobre ele. E aqui a metamorfose do gafanhoto, ovo, ninfas, ó, que a gente chama de ninfas, e o adulto. Podem ver aqui que no desenvolvimento completo, que tem a pupa, a fase jovem é bem diferente da fase adulta. Então tem uma mudança drástica aí na morfologia, tá? E o que acontece aí, ó, precisa da fase de pupa para a gente conseguir transformar esse indivíduo completamente. Agora aqui que a gente está vendo esse gafanhoto embaixo, você pode ver que a ninfa dele, o jovem, é bem parecido com o adulto, né? Então não tem a fase de pupa nesse estágio. Aí a gente vê que é só no final, quando ele vira um adulto, ele acrescenta-se a asa e o órgão reprodutor. Mas as características morfológicas são muito parecidas, tá bom? Então a gente chama de desenvolvimento completo e incompleto. Então aí o sucesso que eu disse para vocês, que tem a fase de ovo e pupa, onde ele pode entrar em diapausa. Aqui exemplo para vocês só verem, aqui o ovo, ó, no percevejo, que é um hemíptera, tá protegendo os ovinhos aqui.
as ninfas desse percevejo aqui, ó, na imagem. Quem já viu em casa a barata branca, tá? A barata branca é porque ela é uma ninfa que acabou de mudar. Porque o que acontece? Ele passa por vários estádios, porque ele nasce ali do ovinho, que eclode do ovo, muito pequeno. Aí, quando ele vai mudando o exoesqueleto, ele vai trocando, né, o exoesqueleto, o esqueleto dele, para ele conseguir crescer. Como é um esqueleto externo, os órgãos vão crescendo até que bate no esqueleto. Aí ele precisa fazer uma troca para aumentar esse esqueleto, para ele conseguir crescer. E aí a gente às vezes vê a barata branca assim andando em casa porque ela acabou de fazer a troca e o tegumento dela ainda não endureceu, não está escuro. Aí por isso que tem essa coloração aqui, ó, quando ela acaba de fazer a troca. Aqui a formiga, olha, gente, a formiga, ela tem um desenvolvimento completo, ó, ovo, larva, pulpa e o adulto. E aqui é um adulto mostrando um adulto carregando a larvinha, né? Que eles cuidam das larvas dele. Aqui o exoesqueleto, olha, a gente vai ter uma aula só sobre isso. Então, o que acontece? Quando o inseto ele vai crescendo, ele chega num ponto do exoesqueleto, o esqueleto barra esse crescimento. Aí ele faz uma produção de um novo tegumento. Nesse novo tegumento, o exoesqueleto aumenta de tamanho para os órgãos, para ele poder se desenvolver, tá? E crescer. Aqui já está mostrando, aqui é um gafanhoto, e aí mostrando aqui nesse gafanhoto, ele fazendo uma muda, mas ele ainda não virou adulto, tá? Nessa imagem, ele não tem a asa aqui ainda. Ele fez uma última troca antes da última que vai ser adulto. E aqui mostra a cigarra, tá? Fazendo a sua última troca, a gente já vê as asas aqui, onde ela vai estender. E aí o pessoal fala assim, a cigarra estourou de tanto cantar, porque na beira das árvores a gente encontra aquelas casquinhas, que na verdade a gente chama de exúvia. O que acontece? As cigarras, elas sugam a raiz no solo quando ela é jovem. Ela passa por ovo, ninfa e adulto. Quando jovem, ela suga a raiz da planta, e aí depois, quando ela vai passar para a fase adulta, ela sobe na casca da árvore, se prende ali e passa pela sua última muda, formando-se assim um adulto. Então, aqui um gafanhoto, né, só para vocês visualizarem a imagem do desenvolvimento. Os estádios é variável, quantos estádios passa, dependendo do número de espécies. Aí, aqui, esses outros sucessos, vamos ver aqui que a gente já falou, a gente já comentou. E a gente tem que, para que a gente estuda na agronomia, né, os insetos? Nós temos tantos insetos benéficos, né, que a gente estuda, tá? Principalmente as abelhas, por uma produção comercial, né, de mel, e hoje também se comercializa pólen. E a gente tem o bicho da seda, o bicho da seda que produz, então, a seda no seu casulo, né, na pulpa dele, ele tece um fio de seda que enrola ali, que forma a pulpa dele, e essa pulpa que a gente usa para fazer a seda, tá? O bicho da seda é uma mariposa. A mariposa é de que ordem? Johnny? Aqui, eu tô aqui. Lepidóptera. Lepidóptera. Isso aí. Então, a mariposa, o bicho da seda é uma lepidóptera, uma mariposa. Ela come folhas de amora. No Brasil, a gente cria muito, tem a criação comercial dela na região sul. Nós temos os parasitoides também, que são benéficos. Os parasitoides são vespas. Vespas são de que ordem? Gustavo? Diego? Poliane? Daniel? Não, professora. Parasitoides, vespas são de que ordem? Hymenoptera. Hymenoptera, isso aí. Então, os parasitoides são vespas que depositam seus ovos dentro de outros insetos. A gente estuda eles na agricultura porque eles são usados para controle biológico. Pois a gente vai ver mais a fundo. E tem os predadores, que são que consomem outros insetos.
Exemplo de predador, a joaninha, que é de que ordem? Coleóptera. Ó, aqui o bicho da seda. O bicho da seda, então, aqui, ó, a lagarta se alimentando de. Lá, então, no sul, tem que se produzir a amora para dar as folhas de amora para a lagarta se alimentar. Então, aqui, ó, a criação, dando um monte de folha de amora para as lagartas, depois vai formar a pupa, e essa pupa a gente utiliza para fazer a seda. Aí mata? Aí mata? Mata. Mata. Esse bichinho aqui, essa mariposa, ela é domesticada há muitos anos, né? Muito antes da gente, o nosso tataravô nascer. Ela já é criada para esse fim. O que acontece? Com essa criação já, ela com um inseto domesticado. Então, essa mariposa, ela praticamente não voa mais. O macho e a fêmea ficam ali naqueles galpões, assim, sem voar. E aí um encosta no outro, copula, assim, você tem que ajudar já, porque ficou domesticado demais. Então, perdeu todo o instinto, sabe? De voar, de sobrevivência. A domesticação faz isso também. Só um segundo, pessoal. Minha filha trouxe café e água, gente. Aí, perdeu todo esse instinto, ó. Aí mata e pega aí esses fios, que ela tece esse fio, né? Que aí forma-se a seda depois, com esse fio. Olha aqui um parasitão. Então, de qualquer jeito, ela morre. Morre. Ou sozinha no ambiente, porque não dá conta de viver sozinha, ou Hoje, ou criada para fazer a seda. exato. Ela não consegue, hoje a gente não encontra isso como uma praga agrícola na natureza. Porque aí foi se criando, e aí se a gente libera, aí da criação ali, uma ou outra pode até escapar. Mas a natureza, como ela foi domesticada e perdeu as suas resistências, digamos assim, ela pode até cruzar com uma outra que ela encontrou na natureza, que os descendentes dela são tão fracos que não vão sobreviver. Dá licença, Xuxa, sai. A gata agora. Não sobrevive. Aí o que acontece? Na criação, algumas pulpas eles deixam virar adulto, né, para continuar o ciclo da criação, né? Mas aí a maioria das pulpas elas vão morrer. Mas é isso, tudo que a gente vai domesticando, né, a gente vai perdendo a resistência desse material. Aí aqui, ó, é um parasitoide, que a gente vai ver muito. A gente tem um programa de controle biológico na cana-de-açúcar. Quem já abriu uma cana, já viu uma lagarta lá dentro. O produto químico não atua com eficiência, porque ele não penetra no caule, tá? Então, a gente libera no campo uma vespa, que aí na imagem tem uma vespa, ó, um himenóptera. Ela coloca os ovos dentro da lagarta. E aí as larvas se alimentam ali da parte interna da lagarta. Então, é um controle biológico usado, a gente vai ver vários outros parasitóides. Aqui, ó. Quando as larvas do parasitóide se alimentam lá da parte interna da lagarta, depois eles saem e viram as pulpinhas, ó. Aí é um monte de pulpa de vespa aqui em cima da lagarta. E aí a gente libera essas pulpas aqui no campo, ó. Tá bom? Ó, a criação, a gente tem nas usinas todo o processo de criação desses parasitoides, laboratório. Tem que criar a lagarta para depois poder criar o parasitoide, né? Tem uma moda grande agora, a alimentação também, né? Comer inseto. Esse é o tenébrio, tá? É uma larva de um besouro. Essa larva, ela se alimenta de farinha, trigo, tá? Então, uma praga de armazenamento que é utilizado hoje na alimentação, né? Humana também. Mas aqui no Brasil, a gente tem um site que chama Bicho Brasileiro, que ele vende muito essa larva para quem cria passarinho, né? Que a pessoa cria passarinho, ela cria então essa larva lá na farinha, no trigo, para dar essas larvas para o passarinho. Eu criei já em laboratório, aí meu marido pegou uma vez e comeu um vivo.
Ele falou que tinha gosto de milho. Sabe quando o milho que você morde o milho, a casquinha vai para um lado e o resto vai para o outro? Ele falou que tinha esse gosto. Eu não comi, tá? O pessoal fala que fazer uma farofa de sei fica uma delícia, mas sei lá. Então tem criações de inseto com esse objetivo também. E na agronomia a gente estuda principalmente por causa dos danos que causa a agricultura, tá? E esse dano tem aumentado cada vez mais, porque a gente tem feito uma pressão sobre esses insetos, então eles estão se tornando cada vez mais resistentes, mais adaptados a várias culturas. Então a gente estuda isso devido a esses danos na agricultura, tá? A área de fitossanidade hoje na agricultura é uma das áreas que dá maiores problemas para a produção agrícola. Porque o que acontece? A gente tem hoje cultivares muito melhoradas, tá? Que tem um potencial grande de produção. A gente tem já um estudo muito grande em conservação de solo, em fertilidade. Então, o produtor ele já tem um grande conhecimento nessa área, ele não erra, né? Ele tenta sempre fazer uma boa fertilidade, os grandes produtores não erram nesse ponto, que é um ponto que você pode controlar, né? Conservar o solo é algo que você pode fazer, você pode adubar de forma correta. Agora, praga e doença e planta daninha são vivos, então a dinâmica para isso é muito mais cuidadosa, é o que dá muito mais problema. Chega um vírus, chega um fungo, chega uma praga, não dá para prever, né? Se pode ocorrer algo novo ou não. Aí outro inseto muito comum é a mosca branca, um inseto muito pequeno. Aqui é a ninfa dela, né? Então é uma praga agrícola de várias culturas. É só para vocês terem uma ideia geral, tá, gente? Apavora, assim, os percevejos, sugam as vagens, né, de feijão, de soja, de milho. Tem uma espécie aí para cada específica. E o que nós vamos estudar, tá? Nós vamos estudar a morfologia desse inseto. Por que a gente vai estudar a morfologia? Porque, como nós temos um número muito grande de espécies, é impossível você olhar para um inseto e falar todos os insetos, você saber o que é. Tá? Mas pelas características morfológicas dele, você sabe qual é a proximidade de família, você sabe o comportamento. Igual a gente viu a aula passada, né? Que tinha uma mosca que vocês viram, parece uma vespa, mas não é uma mosca. Então tem que conhecer as características morfológicas para a gente saber, porque tem inseto que parece outra coisa. Tem praga que parece predador, tem predador que parece praga, né? Então a gente tem que ter esse conhecimento morfológico antes da gente entrar no que vem na ento agrícola, que é mais, né, a parte mesmo de estudar as pragas da agricultura e os controles, tá? Os aspectos biológicos do desenvolvimento, né? A gente precisa conhecer o ciclo desse inseto, quais são as características que são favoráveis ao seu desenvolvimento biológico, tá? Em qual época, porque isso aí influencia em qual época você tem que aplicar o produto X, qual época que você tem que aplicar o produto outro produto. Então, você tem que ter esse conhecimento. Porque se você erra nisso, você não sabe o aspecto biológico, a fase de desenvolvimento desse inseto, você vai aplicar o produto na hora errada e não vai dar certo. Então, assim, por isso tem que ter esse conhecimento da fisiologia desse inseto, né? Dos aspectos fisiológicos, a maioria dos produtos atua no sistema nervoso do inseto, tem alguns que atuam no digestivo. Então, como você vai saber lidar com esse produto se você não sabe como esse inseto se comporta, né? Como é a fisiologia dele? Então, tem que ter esse conhecimento tudo, sistema nervoso, do inseto principalmente, sistema digestivo, circulatório. Então, a gente vai estudar essa fisiologia também. Mecanismo de defesa e evolução, igual hoje tem produtos que não funcionam para determinados insetos, porque ele adquiriu um mecanismo de resistência a esse produto, né? Seja uma enzima digestiva nova que digeriu o produto, seja uma característica morfológica que fez com que o tegumento ficasse mais resistente a esse produto penetrar. Então, a gente tem que conhecer. E a taxonomia, ordem e família. Não tem como você controlar algo se você não conhece aquilo que você vai controlar. Então, a gente tem que conhecer a ordem e as famílias, porque indivíduos de mesma família, né,
indivíduos de proximidade tendem a ter comportamentos parecidos, né? Mesmo caso das plantas, quando vocês estudam, né? Então, as fabáceas, né? Você não pode colocar fabácea em cima de fabácea no campo ali, porque as pragas são as mesmas, né? O desenvolvimento radicular é o mesmo. Então, a gente tem que conhecer também os insetos de mesma família, de proximidade, porque tende a ter um comportamento parecido, tá? E esse também de conhecer as famílias e ordens, porque chegam pragas novas. Tem pragas que são pragas em outro país que não tem no Brasil. Só que de uma hora para outra ela chega. E quando ela chega, você tem que saber identificar que aquilo é algo de uma família X, porém não é aquelas pragas que a gente tem no Brasil. Que eu já acho que eu comentei com vocês, que é o caso do Helicobacter parmígera, quando chegou em 2013, eles acharam que era outra praga que já tinha aqui no Brasil, que é a lagarta da maçã do algodão, que elas são de mesma família e muito parecidas. Aí eles aplicaram o produto achando que era a praga que a gente já tinha aqui. Só que não era, era a que veio de outro país. E o inseticida para ela foi como se fosse um estimulante. E aí acabou aumentando a população dela, porque eles aplicaram muito inseticida. E o que aconteceu? Ela não morreu, mas tudo mais que tinha na área morreu, inclusive os predadores. Então a população dela, ela foi a única que subiu, a população dela aumentou muito, e aí acabou com várias áreas de produção agrícola no Brasil. Por uma identificação incorreta, tá? A morfologia, então, mostrando ali um inseto que é uma ninfa, né, que não tem asa ainda, e um inseto já com asas, é um adulto. Aí, este aqui é uma praga, ó. Este é um predador. Ele se alimentando. E esse inseto é bem parecido com uma praga agrícola importante que a gente tem, mas ele, na verdade, é um predador, então a gente tem que saber identificar. A gente consegue facilmente perceber a identificação. A praga é um predador em campo. A gente vai ver isso com as morfologias que a gente vai estudar, que é o aparelho bucal desse percevejo. Então, tem uma diferença que a gente consegue visualizar facilmente. Olha essa perna do louva-a-Deus. Tem outros insetos que têm essa perna. Tem vespas que têm essa perna. A gente olha para essa vespa, a gente olha para qualquer inseto que tem esse tipo de perna, que a gente vai estudar o tipo dele depois, a gente sabe que é um predador, tá? Mesmo que a gente nunca tenha visto ele. O louva-a-Deus, eu acho ele muito bonitinho, né? Esse é o louva-a-Deus, esse já é um mantispide e esse aqui é uma vespa. Só que todos com o mesmo tipo de perna, tá vendo? Essa é uma conhecida como barata d'água, a perna dela também, ela indica, todo inseto que tem esse tipo de perna ali na frente, indica-se ser um predador. Só pra vocês verem como a gente vendo, né, a importância biológica do comportamento também. Vocês acham que a libélula é uma praga ou não? Acho que não. A senhora falou que é a praga na piscicultura lá, né? Uhum. A ninfa dela, olha como que a ninfa dela é feia em relação a ela, né? É esquisita, é aquática. A ninfa dela é carnívora, se alimentando, então, de girinos e de pequenos peixes. Então, na piscicultura é uma praga agrícola. Importante. A barata d'água anterior também é, não é? Também é. Também é. Só que ela não é uma barata, tá, gente? Outra coisa que a gente vai ver também, estudando a morfologia, é que muitos nomes comuns, eles têm um nome comum que foi dado, né? Só que, na verdade, não é uma barata. Ela não é próxima da família da barata. Ela é um percevejo. Então, é próxima à família desses outros insetos aqui, ó. Mais próxima desse do que da barata. Ela não tem familiaridade com a barata. Então, o nome comum muitas vezes engana. A fisiologia que nós vamos estudar, né? Que eu falei para vocês já. Por causa dos inseticidas, que a gente tem que saber o processo de muda, como ocorre, para saber onde o inseticida atua, que momento que a gente vai aplicar. E não só o inseticida, mas o controle biológico também. A gente tem que saber toda a fisiologia desse inseto, o desenvolvimento, para saber que horas que a gente entra com o controle biológico, quando é o caso. Além disso, tem outros controles, comportamento, tem controles de feromônio com cheiros. Então, a gente tem que conhecer a fisiologia para saber qual é o produto adequado para cada situação.
Em que fase do inseto controlar? Usar produto químico ou biológico, né? Então tem que ter esse conhecimento do ciclo, já falei, né? Só para vocês terem ideia. Aqui, ó, é o que eu deixei da outra, do ano anterior, tá? Seriam 3 provas, a caixa, como seria, as práticas. Aí a gente ainda está em processo de estruturação, né? Eu já falei com o Cieri, pedi para ele para ver lá a questão da aula prática, pelo menos assim, algumas, né? Não muitas, mas algumas pelo menos. Agora o livro, gente, ó, esse livro, ele é encontrado. Esse livro aqui, ele é encontrado na Entomologia Agrícola do Galo de 2002. Ele tem toda essa parte de base que a gente vai estudar de morfologia e fisiologia, tá? E também das ordens básicas. Então, você encontra ele para baixar na internet. Então, todas as nossas aulas é bem baseado nesse livro. Aí, quem quiser baixar na internet esse livro, acho que aqui tem. Deixa eu só. Vou mandar, tá? E esse outro aqui, Insetos do Brasil, é um livro mais atual, é muito bom também. Mas a base é esse aqui, que eu mandei aí para vocês. E agora, a gente vai dar continuidade. Quem não tá com caderno, não tá anotando algumas coisas, né? A aula está sendo gravada, mas agora a gente entra já num ponto um pouco mais. A gente estava vendo, né, o que a gente ia estudar. Agora a gente vai começar realmente a estudar. Professora, Uhum. sobre essa questão de aula prática aí, como é que vai funcionar? Então, porque a gente tem uma turma muito pequena, então eu penso da gente combinar um dia, por exemplo, um sábado, a manhã toda, vai uma turma, a gente já faz várias práticas num dia só, e no sábado à tarde a outra turma, porque a gente dividindo aqui em dois, fica poucas pessoas, né? Dá pra gente ter um controle. A ideia seria isso, né? A gente tentar marcar, ver um Isso vai dia. funcionar, a senhora tá pensando? Para quando? Tipo, vai ser uma vez no mês? Como que a senhora tá pensando? Olha, eu não ainda sei, mas a ideia eu dava mais teórica, né? Porque lá, como que a gente fazia no presencial? Eu dava essa aula hoje, vocês vão ver no final, e ela já tinha prática hoje, sabe? Então era muita prática. A minha ideia é dar várias aulas ainda. Então nós estamos em maio, em junho, final de junho, marcar a prática, que eu ia concentrar. É claro que para vocês é um pouco mais, fica mais difícil, porque vai ser mais assunto, né? Para ter prática, porque é mais fácil você já ter aula e já ter prática simultâneo. Então a ideia seria assim, dar agora maio, junho, lá no final de junho, tentar fazer uma prática, entendeu? Não sei ainda como o tempo, quanto tempo seria. A gente vai tendo aula até que a gente começa a combinar, ó, vamos marcar uma prática. Não daria para eu definir certinho, uma vez por mês, alguma coisa assim. Porque eu acho ruim a gente estar tendo aula de 15 dias. Para mim teria que ser toda semana, superior, né? E eu também devia ter pensado, colocar tudo num dia só, as 3 horas. Até hoje eu tava pensando em estender um pouquinho mais, viu, gente? Vamos ver. Se vocês não se opuserem. Então a gente viu aqui, né, reino animal, filo artrópoda. Todo mundo sabe as características do filo. Superclasse hexápoda. Por que é hexápoda? A superclasse da classe insecta. O que quer dizer hexápoda? Seis pernas, ou 3 pares, hexápoda, classe insecta e as ordens que a gente vai estudar e depois as famílias. Característica dos insetos a gente viu na aula passada, né? Corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, tá?
Essa é a divisão, então nós vamos estudar cada parte dessas morfologia, dessas regiões. Então é dividido em cabeça, tórax, abdômen. Todos os insetos, todos, sem exceção, na fase adulta, são hexápodas. Tem 6 pernas, ou 3 pares de pernas. São díceros. O que é isso? Todo inseto tem um par de antena. Certo? Todo mundo sabe essas características? Tá? Aí a gente tem outros artrópodes aí, né? De outras crustáceos, aracnídeos, clópodes. A gente vai estudar só a classe insecta. A gente viu isso aqui na aula passada, né? Que é o maior grupo, seriam os insetos. A razão do sucesso a gente acabou de ver. Esses slides vai estar disponível para gente? Slide, sim. Ah, tá. Morfologia da cabeça, então. Então, nós vamos começar pela morfologia da cabeça dos insetos, tá? Peraí. Então, o corpo do inseto é dividido em 3 regiões: cabeça, tórax e abdômen. Então, nós vamos começar o estudo conhecendo a morfologia da cabeça dos insetos. Então, aqui, ó, cabeça. Como que a gente sabe onde terminou a cabeça? Logo aqui, em sequência, a gente olhando para a parte ventral do inseto, a gente observa as pernas aqui. Onde está inseridas as pernas, já vem o segmento aqui, a gente já vê que inicia o tórax, tá? Então, aqui no caso, a cabeça desse inseto, né, desse gafanhoto, vai daqui até aqui. Antes, vamos gravar alguns nomes já, que a gente vai usar bastante, tá? Primeiro, essa região aqui, superior do inseto, onde estão inseridas as asas, tá? Como a gente chama essa região? A gente chama essa região de tergo. Tergo. Como é a região ventral do inseto, a região de baixo aqui do corpo do inseto, onde tem a inserção das pernas, é chamada de externo. Começou. Beleza? Na sala eu fico falando para repetir isso. Aí nós temos aqui, ó, a região posterior do inseto, tá vendo? Que é o final do abdômen. A região anterior do inseto, aqui na cabeça. Quando a gente fala assim, eu quero que você olhe para mim, na parte do tergo do inseto, na região anteroposterior, eu tô falando daqui, ó. Você vai de frente para trás, anteroposterior, na parte do tergo, que é aqui em cima, nessa região. Região dorsal do inseto. Então, se eu estou falando da região dorsal, falando da região de cima, onde tem inseridas as asas. Tergo, estou falando da região de em cima. E quando eu estou falando da região ventral do inseto, ventre, eu estou falando da região de baixo. E chama-se de externo. Aí vai ter, em determinados materiais, vai ter escrito: olhe o externo do inseto no abdômen, no segmento 3. Aí você vai saber que vai olhar no abdômen embaixo. Estão entendendo isso? Beleza? Os primeiros nomes. E a região mediana aqui do inseto, sabe? Que no meio. Isso aqui é tergo, aqui é externo. A região do meio a gente chama de pleura. Pleura. Tá bom? Então tá. Então, esse exoesqueleto do inseto, ele é formado de quê? De quitina. Tá? Aí tem aqui que a quitina é um polissacarídeo, tal, não peço pra gravar não, tá? É de quitina, entendeu? Aí o que acontece? Tem várias placas para formar esse exoesqueleto, várias placas de quitina. Essas placas a gente chama de escleritos. Por que que não poderia ser uma placa só? Se a gente tivesse, porque a característica do inseto e dos aracnídeos, de modo geral, é ser segmentado. Porque se fosse um exoesqueleto só, uma capa só, ele seria duro, ele não conseguiria se locomover, né? De fazer seus movimentos. Então, é formado por várias placas duras de quitina, o exoesqueleto.
E cada placa dessa a gente chama de esclerito. Beleza? Espero que sim. Fico sem ideia, gente. Esclerito. Tá? E o que nós temos na cabeça? Então, aqui é só algumas características, né, de nomenclatura geral. Entenderam isso? Beleza. Aí aqui, morfologia da cabeça, tá? O que a gente tem na cabeça do inseto? A gente tem os olhos, a gente tem os olhos compostos, tá? Que é um par de olhos compostos, que dá maior visibilidade. E a gente tem uma outra estrutura que chamamos de ocelos. Os ocelos, eles são só para iluminação, tá? Para uma noção de iluminação. Muitas vezes a larva, ela não tem olhos, ela só tem ocelos, para se guiar através de determinada luz, de captação só de luz. Os apêndices móveis, que a gente tem as antenas, que tem uma grande importância, tanto fisiológica como morfológica, e as peças bucais, né? Por elas que eles se alimentam, é pelas peças bucais que eles fazem as suas casas, né? Fazem a produção de alimento, como as abelhas. Então, antenas e peças bucais estão na cabeça. E o que a gente tem também, não só na cabeça, como em várias partes do corpo do inseto? São suturas e carenas. A sutura é uma invaginação do tegumento. É algo que invaginou o tegumento, um buraco em determinado local. As carenas são elevação do tegumento. Entenderam? Então, o que a gente pode falar assim? Então, na cabeça do inseto, ele tem uma carena, né? No vértice. Então, a gente tem, às vezes, essa estrutura. Carena é uma elevação do tegumento e sutura é uma invaginação do tegumento. Então, aqui nós temos, então, os olhos compostos, ó. Vai seguindo pelo mouse, tá, gente? As antenas aqui, inserção das antenas. Aqui é um ocelo. E aqui estão as peças bucais. Esse ocelo serve para quê? Para captação de luminosidade. Captação de luz. É muito mais funcional em larvas que não possuem os olhos. A captação de luminosidade. Entendi. Tá? Só capta luz, intensidade de luz, tá maior ou menor. Os olhos não, ele já tem um conjunto de omatídeos, ele consegue formar as imagens. As aleluia também tem ocelos ou tem olhos? Os adultos têm olhos, todos os adultos têm olhos, tá? Então as aleluias que já estão aladas ali já são adultas e possuem olhos. Algumas espécies podem ou não apresentar ocelos. Pode ser características de espécie. Pois ou não? Pode ter ocelos e olhos ou não? Pode sim, ter ocelos e olhos. Aí depende das espécies, ele pode ter um ocelo, 2 ocelos, 3 ocelos. Também é uma característica que a gente usa às vezes para definir qual que é a família ou a espécie. Tá bom? Então aqui tem um, ó. A gente vai ver aí em outras imagens que a gente vai ter 3, nenhum. Aqui, então, o aparelho bucal. E outra característica que nós vamos estudar, então, esse exoesqueleto, ele é formado por um tegumento, né? E ele pode, então, aí a gente tem os escleritos aqui, ó. Não é? Que são várias placas, tá? Chamada de esclerito. Pessoal, a gente vai estudar toda essa parte do tegumento aqui em uma outra aula, tá bom? Agora, os nomes que eu quero que vocês gravem só aqui, ó. Então, aqui é um esclerito, certo? Que são uma das placas que formam o corpo do inseto, formado por várias placas. Tá? Aí nós temos aqui a carena, que eu falei para vocês, tá vendo? Uma elevação do tegumento. E esse sulco seria as suturas. Então, no inseto pode haver suturas e carenas, né? Como a gente vê aqui na imagem, essas suturas,
que é a divisão entre uma placa, tá vendo aqui, ó? Uma placa e outra, tá? E aí a gente pode também ter algo que a gente chama no tegumento, não só, porque aqui essa sutura, esse sulco, essa sutura você vê que só tem uma precipitação ali, uma invaginação, sem musculatura, tá? E a carena também, sem musculatura, sem o tegumento ter estruturas nervosas nessa região. Agora, em determinados locais, a gente pode ter uma invaginação que também é composta por músculos e sistema nervoso, sistema respiratório, que a gente chama de apodema. Então, aqui, quando a gente tem só uma invaginação, é sutura, elevação, carena, e quando essa invaginação vem composta por músculos, ela é chamada de apodema, tá? Agora, toda essa estrutura aqui do tegumento, ó, a gente vai estudar em outra aula, tá? Tudo bem? Ou para outro dia. Bom, a cabeça, qual que é as principais funções? Percepção toda sensorial, né? De tatos, olfatos, integração nervosa, né? Aquisição de alimento, principalmente. Além de aquisição de alimento, ele também usa a sua cabeça, o seu aparelho bucal, para fazer construções, né? De suas casas, carregar os seus filhotes, cuidar da sua prole, no caso das formigas, que elas cuidam das larvas. A maioria dos insetos põe os ovos e vai embora, tá? Alguns cuidam. Então, toda essa questão de tato, gustação, audição do inseto, né? A gente tem outras regiões do corpo que podem ouvir, mas a cabeça a gente tem essa estrutura de audição que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, primeiro, vamos gravar algumas suturas. Tem uma sutura, a gente tem algumas, eu não peço para gravar, não. A sutura ocular, ó. Você não entendeu o que é a sutura, né? Então, a gente tem as diferentes placas ali. Sutura antenal, tá bom? Aqui os ocelos. Nesse caso, esse aqui seria 3 ocelos. Uma sutura importante, ó, é essa aqui em forma de Y. É a sutura coronal. Estão vendo? Formato de Y, né? Nessa imagem está em formato de Y. A sutura coronal é por onde ocorre o rompimento do velho tegumento para o novo. Então, é muito comum a gente encontrar essa sutura nas larvas e ninfas, e aí na hora que ela vai trocar o exoesqueleto, é por essa sutura coronal ou epicranial, acho que não tem esse nome aí, ó, é coronal ou epicranial, é que começa o rompimento para ela sair do velho tegumento. Algumas regiões importantes, ó, gente. Essa sutura, então, importante, coronal. O vértice, que é aqui em cima no inseto, ó. Tá? Aqui em cima, o vértice é importante. Por quê? Em determinadas chaves, a gente vai ver assim, olha, o inseto possui no vértice as antenas inseridas no vértice. Ou as antenas são inseridas na gena. Tá? Então, essa região do vértice, ou no vértice do inseto possui uma carena pontiaguda. Então, tem um chifre aqui. Entenderam? Vértice é importante. Outra região importante é a fronte. A fronte é como se fosse o nariz aqui dele, tá? Essa região aqui, ó, que é no meio desse Y, é a fronte. Porque pode falar, na fronte ele possui um ocelo. Ou na fronte ele possui uma invaginação, uma carena, uma coloração diferente. Beleza? Fronte é importante. A gena é como se fosse a bochecha, tá? Então a gente chama de gena, a bochecha do inseto. A gente faz cada coisa. A gena, bochecha. Aqui nós temos, então, aqui o clípio, outra região importante. O clípio. Essa aqui, antes do aparelho bucal, essa região aqui. Aí nós vemos aqui o aparelho bucal. Tá? Então, vamos lá. Essas regiões são as mais importantes, gente. A fronte, aqui. O clípio, aqui. A gena, que é a bochecha. Essa fronte está indicada errada aqui, tá vendo?
A gena, que é a bochecha, a fronte é mais aqui, ó, no meio, centralizada, que seria a gena nas laterais, tá? Só porque essa seta ficou errada. Aí nós temos aqui o aparelho bucal, que é o lábio superior, lábio inferior, as mandíbulas, maxila, a gente vai estudar o aparelho bucal depois. Peraí, tem alguém ligando. A gente vai estudar o aparelho bucal depois. Então, vamos concentrar nas regiões. Qual que é a região aqui de cima, gente? Bem aqui no topo da cabeça do inseto? É a vértice, Ó, professora. o vértice. Aqui a gena, ó, o clípio, a fronte e o vértice. Número 1 é o quê? Vértice. Número 2. A gena. Gena. Número 3. Fronte. 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 Número 4. Clipe. O clípio. Isso. 5. O aparelho bucal. Exatamente. Ó, nesse caso aqui, no vértice, quantos ocelos vocês estão vendo ali, no número 1 aqui? Um ocelo. Aí aqui nesse outro, a gente tem um ocelo sobre cada antena ali, em cima da sutura antenal. E aí um aqui, mais abaixo. Beleza. Professor, deixa eu fazer uma pergunta pra senhora. Hã? Fazer uma pergunta pra senhora. Todos os insetos vão ter isso aí ou só de uma determinada ordem? Ter o quê? Essas regiões? Essas regiões aí. Todos os insetos têm. Acontece o quê? Nessa ordem que a gente apresenta aqui, que é a ordem dos ortópteras, é muito mais fácil visualizar essas regiões. Uhum. Em alguns outros insetos, como a vespa, a mosca, tem regiões que são fáceis, como o vértice e a fronte. Mas a gene e o clípio, às vezes, podem ser confundidos com maior facilidade. Nessa ordem é bem característico. Não, é porque fica bem divididinho, aí eu fiquei na dúvida se todos os insetos iam ter. Todos têm. Só que a visualização aqui para essa ordem é bem mais fácil. Então, vocês vão ver que muito a gente vai trabalhar para essa visualização geral com essa ordem, para dividir. Por isso, gente, que é muito difícil, porque essa aula prática, a gente já tem ela em sequência, sabe? Tem a teórica e a prática, para a gente até ver essas diferenças nas outras ordens. Essa é a grande dificuldade dessa matéria, ela é muito prática. Porque aí na prática a gente ia pegar esse inseto e aí a gente ia pegar outras ordens para vocês verem a fronte, o clipe das outras ordens também, entendeu? Muito difícil não ter. Agora aqui, gente, essa sutura, ó. Tá vendo que a sutura aqui já não é visível mais na fase adulta, porque não tem mais o processo de muda, né? Nessa lagarta, a gente vê a sutura, que eu falei para vocês que é onde inicia o processo de rompimento, bem nítido, tá vendo? Bem nítido. Como que é o nome dessa sutura? Sutura coronal? Sutura coronal, beleza. Então, os ocelos, né? Sutura coronal. Eles são muito presentes nas larvas, em alguns adultos, a gente já falou. Normalmente, eles são um número de 1, 2 ou 3, ou ausentes, depende da espécie. Ele é formado por uma estrutura que a gente chama de omatídeo. Ele tem um omatídeo e capta, então, a intensidade luminosa. Então, aqui nós temos um omatídeo só no ocelo. Os olhos do inseto é composto por um conjunto de omatídeos. São vários omatídeos e juntos, então, conseguem formar a imagem, tá? A gente não estuda agora a fisiologia dessa estrutura. Então, aqui, ó, na cigarra, esses 3 pontos são os ocelos. Aqui nós estamos olhando de cima, aqui, então essa região seria o vértice aqui da cigarra, e aqui um pouco mais abaixo, a fronte e o clípio, tá? Então aqui seria o vértice, a ponta da cabeça.
A cabeça dessa cigarra, tá vendo essa estrutura aqui? Logo acima tem uma linha mais marcante aqui que acaba a cabeça dessa cigarra. Essa região para cá, ó, já é tórax. Vai só até aqui a cabeça, ó, bem rente aqui onde estão os olhos. Os olhos compostos e os omatídeos, estão vendo? Olha aqui, essa mosca, tá? Essa é uma mosca. Então, a gente tem aqui o vértice desse inseto, a fronte, o clípio e as genas aqui na lateral. E os olhos compostos. Né? Antenas inseridas aqui no clípio desse inseto. Então, nessa situação, com 3 ocelos. E vários omatídeos que formam os olhos compostos, ó, os olhos bem grandes. Aqui é outra mosca, ó. Os olhos também tomam conta, bem diferente, né? É mais difícil a visualização, diferente dos ortópteros. Então, os olhos compostos. Aqui eu não consigo ver o omatídeo. Talvez esse aqui, na imagem não tá muito boa. Ó, todos os insetos possuem um par de antenas. Todos os adultos, tá? Fase jovem não, mas todo adulto, a gente classifica os insetos pela fase adulta, tá, gente? Todo adulto possui um par de antenas, então são díceros. Tá? São díceros. Então, a gente usa as antenas para quê? Muito na identificação de classificação de famílias. E as antenas dos insetos, ele utiliza para audição. Ela tem a função importante de audição, de tato, e algumas vezes de gustação, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui nesse caso é um parasitoide. Parasitoide, eles podem ser da família das moscas ou das vespas. Nesse caso é uma vespa, tá? O parasitoide aqui, então, a gente consegue visualizar essa estrutura no final do abdômen dele, que é o ovipositor, que a gente chama. Muitos parasitoides, às vezes, não olham, não conseguem enxergar aonde está a larva, onde ele vai colocar os seus ovos. Então, aqui nos frutos, por exemplo, aquele bicho da goiaba, né? Tem a mosca das frutas, que a gente às vezes abre uma fruta, tem uma larva lá dentro. A larva fica consumindo o fruto aqui na parte interna. Com as pernas e as antenas, que ele vai forrageando, vocês começarem a observar hoje, quando o inseto pousa, uma formiga está passando, ela fica batendo as antenas assim, em qualquer lugar, tá? Porque é o que dá senso para ela de audição, de tato e direção. E aí o que acontece? Ali as antenas, ela vai bater nas antenas do fruto, e aí pela mastigação da larva lá dentro do fruto, que vai mordendo o fruto lá dentro, ela consegue ouvir e saber exatamente onde ela vai colocar o ovipositor dela para pôr os ovos. Só uma curiosidade, tá? Então, ela forrageia com essas anteninhas, tá? Então, a gente tem todo na cabeça olfato, porque a gente tem estruturas de pelos que captam os cheiros, a gustação, o olfato. A audição é nas antenas, principalmente. Pode ter órgão em outra parte do corpo, mas todo inseto tem audição na antena. E o tato. O que acontece, gente, com os insetos? Os insetos, eles têm vários pelos no corpo. Se a gente começar a observar, eles têm muitos pelos, tá? Que a gente chama de pelos tricógenos. E sensilos. Tá? Aí nós temos diferentes estruturas, ó. Esse primeiro que mostra aqui, que chamamos de pelo, ele é uma estrutura onde tem uma ramificação ali do tegumento com o neurônio. Então, tudo que encosta naquele pelo, ele consegue sentir o tato. Então, na cabeça dele tem vários pelos nas antenas, pelos no aparelho bucal, onde ele encosta numa superfície, ele sente o tato, porque esse sistema aqui, esse pelo, é ligado ao sistema nervoso. Porque a gente falou o seguinte, a gente não falou que o exoesqueleto do inseto é formado por várias placas de quitina? Essas placas são duras. Então, se a gente encosta, ela não sente o tato como a gente sente na nossa pele. Então, por onde ele sente o tato? Por esses pelos, ó, que são conectados ao sistema nervoso. Tá vendo que aqui, ó, nessa região do lado, o tegumento, ele é uma placa de quitina endurecida. Se você bate ali, ele não sente. Então, ele sente através do pelo que está conectado ao sistema nervoso, ele sente o tato.
Entenderam isso? Então, aqui, ó, esse tegumento, se bater aqui, aqui não sente. Ele sente onde tem esses pelos, esses sensilos, ele consegue sentir o tato. Aí nós temos algumas que chamam células tricógenas. Eu não peço para gravar os nomes, não, só as células tricógenas. Tem vários tipos de sensível, tá? Aí a gente vê que o nome é tricóide, celonocoide, cada estrutura, cada forma de morfologia dessa estrutura tem um nome diferente. Eu não peço para gravar só o nome células tricógenas, que é o nome mais geral. São células também, ó, que tem algumas aberturas. E essas células sensoriais ligadas ao sistema nervoso captam a gustação e o olfato. Então, o inseto, quando ele vai bater na antena dele cheia de pelos, ele tem o tato, quando é um pelo só. Quando ele tem células tricógenas naquela região, muito comum no aparelho bucal também, são essas células aqui, ó, que dão essa abertura aqui com o ambiente, essa troca com o ambiente, onde ele pode captar ali cheiros e gostos. Então, aqui, ó, mostra a imagem aproximada de vários pelos. Então, pelo pelo, ele sente os tatos, e por essas células tricógenas, que tem essas aberturas no tegumento, algumas tipos diferentes, eu não peço para gravar, mas essas células tricógenas ou sensíveis é por onde ele capta, então, os gostos e os cheiros que chegam até aquela região, e aí o sistema nervoso atua ali. Tá? Então, aqui, ó, algumas mostrando de novo a imagem, tá, de alguns pelos, células tricógenas. Agora, vamos estudar as partes de uma antena, tá? Quais são as partes da antena? A gente tem a sutura antenal. Aí nós temos uma primeira região que a gente chama de escapo. Essa primeira estrutura é escapo. Nós temos depois aqui o pedicelo. No pedicelo é que fica um órgão de audição, que é um órgão que tem uma estrutura membranosa, uma membrana, e quando a gente tem alguma vibração, essa membrana vibra e manda a informação para o sistema nervoso, tá? Então, é uma membrana bem fininha, tá? Que aí você, na hora que você tem determinada batida e vibração, ela vibra. Então, por ali que ele tem intensidade de luz através da vibração dessa membrana, de audição, quer dizer, vibração dessa membrana, né? Uma coisa que a gente bate na mesa, do outro lado a pessoa sente, né? Se estiver segurando a mesa, sente aquilo. Então, a membrana dessa região, desse pedicelo, é que faz essa movimentação de audição. E aí nós temos o flagelo. O flagelo é bem variado em várias espécies de inseto, ele pode ter diferentes formatos, tá? O flagelo é composto por vários antenômeros. Vários antenômeros. Então, escapo, pedicelo e flagelo. Tem muito nome, né, gente? Já. Tem que estudar. Muito nome. Então, aqui nós temos, ó, o escapo, esse caso é um escapo pequenininho, inserido aqui. O pedicelo maior, ó, que pode variar o tamanho. E aqui nós temos o flagelo, que é composto por vários antenômeros. Aqui já diferente, o escapo maior, aí nós já temos o pedicelo, e aí nós já temos o flagelo. Então, assim, a gente já visualizaria isso na aula prática, sabe? Em sequência. Que a gente consegue ver os diferentes tipos. Tá? É bem mais fácil do que aqui. Escapo é o primeiro artículo, em geral mais desenvolvido, e articula-se com a cabeça por meio de uma parte basal mais dilatada. O pedicelo é o segundo antenômero, geralmente curto, porém às vezes pode ser dilatado para abrigar o órgão de Johnson. Então, como a gente chama a estrutura auditiva, né, que fica no pedicelo, a membrana ali que faz a questão da audição, é chamado de órgão de Johnson. Aí, vocês anotem aí, tem também o slide, né? E o último flagelo é composto aqui, ó, o nome antenômeros, ou artículos, por vários antenômeros. Beleza?
Aí nós temos aqui, para vocês olharem no pedicelo, gente, é só para vocês verem a estrutura, tá? Do órgão de Johnson, né? Que é essa membrana aqui, que em contato com a musculatura e o sistema também respiratório vibra. Então, por isso, ele sente a vibração, tá? E aí, assim, a audição do inseto é captada. Nas antenas, né? Elas são muito utilizadas, então tem estrutura de audição, de tato, gustação com os pelos, que a gente viu. As antenas dos machos geralmente são mais desenvolvidas do que das fêmeas. Por quê? Porque o macho é que capta mais, a maioria das espécies é o macho que capta o feromônio sexual da fêmea para a cópula. Então a antena dele tem que ser mais desenvolvida para ele captar melhor o cheiro da fêmea e ir atrás dela para copular. Uma outra característica, tem macho e fêmea que tem antena diferente. Então, assim, por exemplo, o mosquito, que suga nosso sangue, né? Esse mosquito, o macho, ele tem uma antena muito mais plumosa, a gente vai ver, do que a fêmea. E a fêmea é que suga, o macho não se alimenta de sangue. Então, olhando a antena, a gente sabe se aquele inseto é um macho ou uma fêmea. Se ele vai picar a gente ou não vai. E o número de antenômeros a gente vai usar para algumas famílias. Vai falar assim, olha, essa família tem 10 antenômeros, essa outra tem 11 antenômeros. Então, é os antenômeros do flagelo que a gente conta para saber a identificação de diferentes famílias. Então, aqui no caso, ó, vocês veem a antena de uma mariposa. Que ordem que é, gente? Vamos, tô ficando cansada de ficar sozinha falando. Que ordem que é essa mariposa? Lepidóptera. Lepidóptera, isso aí, Gustavo. Então, aqui, ó, Lepidóptera, a gente tem aqui a antena ó, muito mais desenvolvida no macho. Por que a antena é mais desenvolvida no macho? Para captar os feromônios. Para captar o feromônio sexual da fêmea. Aí aqui, ó, gente, aqui então a fêmea do mosquito, a gente vê isso. O macho é mais plumoso, tá? E a fêmea tem uma antena menos plumosa. E só a fêmea que suga o sangue, tá? O macho, ele não se alimenta de sangue. No caso dessa família, ele se alimenta de néctar ou de substâncias açucaradas. Agora nós temos que ver os tipos de antena. Vamos lá. Acho que são 17, não sei, 15 tipos de antena. O primeiro tipo é a antena filiforme, tá? O que é a antena filiforme, né? Os antenômeros dela, eles são de tamanhos muito parecidos, eles vão diminuindo com o crescimento ali da antena, diminuindo e ficando bem fininhos. Então, a gente tem aqui parecendo um fio, ó. É um fio, ele é um pouquinho maior, mas ele vai tudo juntinho, diminuindo. E é a antena das baratas e esperanças. O que eu tava pensando também, pessoal? De tentar ver se a gente faz a prática, para vocês tirarem fotos e mandar. O que vocês acham? Pegar inseto na casa de vocês e tirar foto da cabeça, da antena. Tô pensando nisso, vamos ver. Outro tipo de antena é a antena moniliforme. A moniliforme, os antenômeros, eles já são bolinhas, redondinhos, e um é grudadinho no outro. Então, aqui não é mais aquele em formato de fio. O texto, ele fala que parece um colar de pérolas. No livro, ele traz como essa denominação, porque são bolinhas que lembram um colar de pérola, tá? É comum em alguns cupins e besouros. Então, a gente tem aqui o cupim com as bolinhas e besouros. Antena moliniforme. Que antena que é essa aqui? Vamos? Vou obrigar vocês a abrir os vídeos de vocês. Como que é essa aqui? Então tá bom. A moliniforme. Isso. Vocês não falam, eu vou correr. Aí, não sei. Muito bem. E essa é a filiforme, bem fino. Vamos olhar, então. Essa daqui é a clavada, tá? A clava, nos últimos antenômeros, eles são fundidos, formando como se fosse uma clava, uma gota.
é muito comum nas borboletas. Então, determinadas famílias de borboleta têm essa antena tipo clava, na hora que a gente for estudar as famílias, então a gente tem que conhecer as antenas, né? Então, uma longa, antenômeros bem finos, os últimos antenômeros são fundidos, formando uma clava, uma espécie de gota ali na ponta, comum nas borboletas. Outro tipo de antena é a antena captada, tá? Ela possui também uma clava na lateral, mas essa clava ela vem dos três últimos antenômeros, tá? É uma clava que você vê a diferenciação entre três últimos antenômeros. Ele não é fundido como a das borboletas, tá? Ela fica os três juntinhos ali, mas tem uma divisão entre eles. É encontrado muito nos besouros. Isso aqui é a broca do café, esse pequenininho da imagem. Muito encontrado nos besouros. Aqui mostra a diferença. São os três últimos segmentos juntinhos. Professora, Essa aqui. Oi. Besouro é coleóptero, né? É. Isso aí. Esse aqui, ó, E a letra joaninha C. também? Como que é o nome dessa antena? Na sala que a gente fica repetindo, né? Essa primeira C. Lavada. A letra D aqui. Captada. Isso aí. Então, vamos lá. A imbricada. A antena imbricada é uma antena muito comum dessa espécie, dessa família aqui, ó. De besouro, que é a família carábide, tá? Então, os carábides têm esse tipo de antena. Ela parece uma tacinha. Quando você tira aquele cabo da taça, da taça de vinho, ou da taça de champanhe, e coloca uma dentro da outra, sabe? É como se fosse uma dentro da outra, tá? Então, aqui ela vai aumentando o tamanho. Essa antenômero de baixo, ele é maior. A outra, já a base se encaixa nela, ela diminui. A base da outra vai se encaixando, 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 encaixando. Então, uma vai encaixando na outra e diminuindo o tamanho, tá? Então, os artículos, os antenômeros são encaixados um no outro, é chamada de imbricada. Tá? Qual que é a imbricada aqui dessas aí? D, E, F, G ou H? F. 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 Essa F, tá vendo? Uma tacinha dentro da outra. Vai diminuindo o tamanho. Isso aí. Fusiforme. A fusiforme é uma antena, ele só parece aspecto difuso. Na verdade, na ponta, os últimos antenômeros são curvados, tá? Então, aqui na imagem dá para ver bem. É uma família de mariposa, que é uma praga era uma praga de feijão. É uma família Hesperide, hoje ela não é muito encontrada. Então, aqui você vai ver que forma um fuso, uma bengalinha, ela parece uma bengala, uma antena, assim, eu acho mais parecido, no livro ele traz essa forma, artículos medianos dilatados, dando um aspecto difuso. Eu prefiro achar que parece uma bengalinha, né, aquelas bengalinhas de doce também. Fusiforme, que chama. Aqui, ela é da lagarta cabeça de fósforo, ó, porque ela tem essa cabeçona grande e vermelha, aí o adulto é esse aqui, que era uma praga importante em feijão, só que ela desapareceu com o tempo, porque outras pragas tomaram conta das áreas de feijão. Serreada, tá? É muito comum em alguns coleópteros. Então, a serreada, você pode ver aqui que os antenômeros em um dos lados, ele é bem reto. E no outro do lado, ele forma uma serrinha. Lembra uma serra, que forma umas regiões pontiagudas. Como a serra de um lado é liso, né? Do outro tem as regiões pontiagudas. Então, essa é um tipo de antena que a gente chama de antena serreada. Aí nós temos a denteada. Quem classificou ela achou que os antenômeros têm um aspecto de dente, ele lembra um dente, ó. Ele até, olhando assim, parece que dá para confundir um pouco com a imbricada, vocês acham? Que é aquela da tacinha?
Eu acho olhando assim. Só que o que acontece? Essa denteada, que a outra imbricada é a tacinha redondinha. Essa imbricada, ele é achatado. Então aqui você vê um encaixa no outro, ó, como parecido com a tacinha, só que ele é achatado. Ele é achatadinho, não é redondinho. Então aí é a denteada, alguns besouros, tá? Nesse caso aqui são 2 vagalumes. Os vagalumes possuem essa antena denteada. Outra antena que a gente vai estudar, tem que saber também, é a estiliforme. A estiliforme é de algumas mariposas, da ordem, então, Lepidoptera. Essa daí é uma família específica, que é a esfinge. A gente vai estudar a família depois. Grava primeiro o nome das antenas, tá? Estiliforme, tá? Porque aí lembra, sabe quando tem um estilete do lado do outro, na caixinha, tudo juntinho? Então, ela é achatadinha, ela parece que tem uma coisinha grudada na outra. Eu, particularmente, eu acho mais parecida quando você pega uma pena de pato. Não é, os pelinhos não estão grudadinhos, ou a pena de ave mesmo, né? Que em casa tem uma até de arara que a gente achou. Os pelinhos é tudo grudadinho no outro, certo? Só quando você bate assim o dedo que eles saem um do outro. Então é isso. Nessa situação é como se fosse um lado daquela pena de ave, que é tudo grudadinho os antenômeros um no outro, tá? É chamada de estiliforme. Conseguiram realizar isso na cabeça? Você imagina? Da pena de pato? Ou de outra ave? Espero que sim, gente. Fico sem saber. A antena plumosa. A plumosa, ela tem vários antenômeros, vários pelos, né, nos antenômeros. É muito comum em mosquitos, né? Aqui, principalmente aqui, o mosquito macho, que tem maior quantidade do que a fêmea. É uma antena plumosa. Antena flabelada. A flabelada é muito comum em besouros, em algumas famílias. O que acontece? Alguns antenômeros são desenvolvidos lateralmente, né? Formando essas estruturas, tá? Essas lâminas. E é muito comum nos besouros, antena flabelada. A cetácea. Cetácea também é comum em besouros, é muito comum no serrapau, que é uma família que a gente vai estudar. Então, a gente tem aqui vários antenômeros, porém eles vão diminuindo de tamanho até ficar bem pequenininho, como se fosse um formato de uma seta aqui maior, e vai afinando aqui para as pontas. Cetácea. Essa forcada aqui, ela é muito comum em moscas, algumas moscas. Então, tem essa estrutura aqui em Y, mas a gente quase não consegue nem visualizar em algumas vespas. Vou passar para essa, pectinada. A pectinada é comum em mariposas, ela lembra um pente, né? Algumas são pectinadas, é só de um lado, e outras a gente chama de bipectinada. Nesse caso, essa daqui, ó, é bipectinada porque ela tem dos dois lados, ó. Essa estrutura que lembra um pente. Essa daqui é só pectinada, ó, que é do bicho da seda, de um lado só. Lembrando um pente. A lamelada, os 3 últimos antenômeros, eles também lembram uma clava, só que eles têm uma lâmina, ela sai lateralmente. Aquele lá de cima, a capitada, ela é juntinho e é mais arredondado ou para frente. Na lamelada, os 3 últimos antenômeros formam uma laminazinha lateral, tá? Eles ficam mais juntinhos, mas tem horas que a gente consegue ver eles separados. É essa característica que define essa família aqui de besouro. Então, os 3 últimos antenômeros são dilatados lateralmente, formando uma lâmina, 3 lâminas laterais curtinhas. Essa aqui primeira, aqui, ó, como que chama? Pectinada. Isso aí, Gustavo. E sumiu o nome. Essa daqui, do mosquito, cheia de pelos,
Plumosa. Plumosa, isso aí. Essa aqui de baixo do besouro tem as lâminas grandes, Flabelada? labelada. E essa aqui que só os últimos 3 segmentos, Lamelada. Lamelada. lamelada, gente. Vocês pegaram bem, viu? Eu aqui falando, até falei rápido. Falei, será que estão gravando? Isso aí. Isa. Outro tipo de antena, gente, é a geniculada. Qual que é a característica da geniculada, tá? Há um ângulo de 90 graus entre o escape e o pedicelo. Então, aqui nós temos o escape, o pedicelo, ó, nessa formiga, e aqui nós temos o flagelo. Então, entre o flagelo e o escape do pedicelo, ela fica com esse ângulo de 90 graus. Parece um joelho aqui que dobra, e aí tem esse ângulo de 90 graus aqui. É muito comum em formiga, abelha, vespa, tá? Esses insetos que são de que ordem mesmo? Himenóptera. Então, aqui é muito comum a antena geniculada, que é essa que forma um ângulo de 90 graus. Essa aqui eu não vou falar, não precisa. A composta, gente, olha aqui. Essa aqui é uma antena composta, ela forma um ângulo de 90 graus, só que ela é captada. Então, é genículo-captada que a gente fala. Pode ter, nesse caso, genículo-captada. Essa primeira aqui, a letra A, qual que é? Vamos treinar. Lembra um fio? Cetácea? Filiforme. Lembra um fio? Essa daqui, a cetácea, se você vê, é porque assim, ela vai afinando, né? Só que a filiforme, a diferença entre um antenômero e outro é muito pequena. Ela vai ficando quase que tudo do mesmo tamanho na filiforme. A cetácea, o antenômero da base aqui, ele é maior, e aí dá para ver uma diferença grande de tamanho entre um e outro. E ele vai afinando, só que aí vai tendo uma diferença no tamanho na cetácea, tá? A filiforme, ela já é mais, os antenômeros têm o tamanho bem mais parecido. Mas dá para confundir essas duas. A letra B. Qual que é essa daqui da letra B? Lembrando que ela é aqui mais achatadinha. Lembra o dente? Lembra o dente. A denteada, ó. Ele acha que parece um dente, quem descreveu ela para ficar fácil a didática e deu o nome dela de denteada. E essa letra C, como que ela chama? Essa é a clavada. Clavada, isso aí. A letra D. Os 3 antenômeros dilatados para frente. Captada. A letra E, ó, gente, tá vendo? Esse aqui é maior, aí vai diminuindo aqui, aí esse aqui afinou de uma vez. Alguém tem ideia desse? Maiorzão, aí um pouco maior, aí esse aqui bem fininho. Esse aqui é a cetácea. E a F? Ó as tacinhas aí. A F imbricada e a G, a última aqui, fusiforme. Ó, gente, aqui tem as cetáceas. Essa aqui fica bem mais visível, ó. Maior vai ficando bem fininho, fininho, fininho. Essa de baixo aqui, como que é, hein? Essa aqui. Cerrada? Serreada, isso aí. E essa aqui, ó, é a denteada, tá vendo? A denteada e a serreada, às vezes também dá para confundir. Só que aqui você vê que a serreada, ela tem um lado bem reto. A denteada já não, ela já é achatada e vai para os dois lados, ó. Então dá para ver a diferença. Claro que a prática, a aula prática, dá para ver. Olha, gente, só para vocês verem. Então hoje vocês já viriam essas estruturas em aula prática. As estruturas, as regiões da cabeça, vocês já iam desenhar, já ia tirar foto, tá? Só deixei para vocês verem
que aí a gente vai ver se faz isso, né, no momento prático, para ficar mais fácil de gravar, tá? As estruturas. E é isso aí. Valeu. E aí, eu queria dar até mais aula hoje, porque ontem eu não pude. Cadê vocês? Eu tô aqui. Ah, também tô. Ok, Tá, achei que eu tinha... Deixa eu sair aqui para parar de gravar, que aí a gente já conversa e já tá chamando.